Olá! Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo nos números do Banco Banestes. Vamos pegar os resultados mais recentes e fazer um verdadeiro raio-x para entender o que está por trás do desempenho impressionante desse banco que tem chamado bastante atenção na Bolsa. E a pergunta que não quer calar, será que ele ainda é uma boa oportunidade de investimento? É isso que vamos descobrir. E para começar, vamos direto ao que importa. Olha só esse número, 413 milhões de reais de lucro líquido no último ano. E não é só um número bom, é simplesmente o maior lucro da história do banco. Um marco histórico que com certeza merece uma análise bem detalhada. E se o lucro recorde ainda não te convenceu a prestar atenção, esse número aqui vai. Pensa só, nos últimos 10 anos, quem investiu no Banestes e reinvestiu os dividendos teve um retorno de mais de 800%. Para a gente ter uma base de comparação, no mesmo período, o Ibov rendeu uns 348%. É uma performance espetacular que mostra a força do banco no longo prazo. Para nossa análise ficar bem organizada, montamos um roteiro. Primeiro, a gente detalha esse lucro recorde. Depois, um raio-x completo dos indicadores do último ano. Na sequência, vamos explorar tanto os pontos fortes que sustentam o banco quanto os riscos, claro. E por último, a parte que todo mundo espera, vamos calcular o preço justo da ação e dar o nosso veredito. Ok, então vamos lá. De onde vem esse resultado tão forte? Será que esse lucro é um ponto fora da curva ou ele faz parte de uma tendência sólida e consistente? Vamos descobrir. O que realmente impressiona aqui é a consistência. Sério, um gráfico como este é coisa rara de se ver na Bolsa. Pelo 10º ano consecutivo, o banco conseguiu aumentar os seus lucros. A trajetória é nítida. Saiu de 251 milhões lá em 2021 e bateu o recorde de 413 milhões agora. É essa consistência que explica aquele retorno incrível que a gente viu no começo, porque, no fim das contas, no longo prazo, a cotação sempre acaba seguindo o lucro. Agora sim, vamos para o nosso raio-x dos resultados. Chegou a hora de abrir o balanço e analisar os indicadores que mostram a verdadeira saúde operacional do banco. O primeiro indicador que salta aos olhos é o ROE, o retorno sobre o patrimônio líquido, que ficou em 17,3%. Esse é um indicador excelente de rentabilidade. Basicamente, ele nos diz o quão eficiente o banco é em usar o capital dos acionistas para gerar mais e mais lucro. Um ROE nesse nível coloca o Banestes, sem dúvida nenhuma, entre os bancos pequenos mais rentáveis da Bolsa. Em seguida, temos o payout de 57%. Isso significa que mais da metade de todo o lucro foi distribuído para os acionistas, seja em dividendos ou em juros sobre capital próprio. Mas o ponto-chave aqui é a previsibilidade, sabe? Esse número está totalmente em linha com a média histórica do banco, que fica ali na casa dos 55%. Isso mostra que a política de dividendos é confiável e consistente. E aqui um resumo dos pontos principais. Vemos o lucro recorde e o ROE alto, que a gente já comentou. Mas essa tabela também traz dois outros pontos cruciais. A inadimplência, que está super controlada em 2,3%, e o índice de eficiência de 51,1%, que, como vamos ver, é o principal ponto que o banco precisa melhorar. Para a gente colocar as coisas em perspectiva, é importante entender o tamanho do Banestes. A carteira de crédito dele é de 15 bilhões de reais. Quando a gente compara com outros bancos regionais ou de nicho, como o Banrisul, com 65 bilhões, ou o Banco ABC, com 50 bilhões, a gente percebe que o Banestes é de fato um banco pequeno. Isso tem suas vantagens e suas desvantagens, como a gente vai ver logo mais. Muito bem. Agora que os números já estão na mesa, vamos focar nos pontos fortes. Afinal, o que é que sustenta esse desempenho tão consistente e essa rentabilidade tão alta? A principal força do Banestes, sem sombra de dúvida, é o seu domínio regional. Lá no estado do Espírito Santo, o banco é uma verdadeira fortaleza. Pensa bem, ele detém 44% de todo o mercado de empréstimos, 40% dos depósitos totais e 37% de todas as agências bancárias. Essa concentração faz dele a principal instituição financeira para os capixabas, criando uma base de clientes extremamente sólida. Outro pilar fundamental é a gestão de risco. A inadimplência do Banestes, aquela medida por atrasos acima de 90 dias, é de apenas 2,3%. Agora, compara isso com a média de todo o sistema financeiro nacional, que está em 4,1%. Isso mostra na prática que o banco empresta com muito cuidado, conhece bem os seus clientes e mantém uma carteira de crédito de altíssima qualidade. E isso é essencial para ter lucro no longo prazo.
Mas, claro, nenhuma análise estaria completa sem olhar com atenção para os riscos, né? Então agora vamos virar a moeda e olhar para os desafios e as fraquezas que precisam estar no radar de qualquer pessoa que pensa em investir. O principal ponto de atenção aqui é a eficiência operacional. O índice de eficiência do Bonest está em 51,1%. E é importante lembrar, nesse indicador, quanto maior o número, pior a eficiência. Para a gente ter uma ideia, os grandes bancos privados trabalham com índices entre 30% e 45%. O Banco do Brasil chega a incríveis 27%. Isso significa que o Banestes tem um espaço gigantesco para cortar custos. E se conseguir fazer isso, pode destravar ainda mais lucro. Além da eficiência, existem outros riscos. Aquela força regional que a gente falou, pois é, também é uma faca de dois gumes, porque cria uma dependência enorme da economia do Espírito Santo. A sua escala pequena também o deixa mais vulnerável à concorrência dos gigantes. Além disso, a cotação hoje está acima do seu valor patrimonial, o que não é muito comum para bancos pequenos. E, para fechar, o crescimento da carteira de crédito foi bem baixo no último ano, só 3%. Um ponto para ficar de olho. E antes da gente chegar na parte final no valuation, uma pequena pausa. Análises como esta, que mergulham nos fundamentos das empresas, são a base para se investir com mais segurança. Para quem busca se aprofundar ainda mais nesse conhecimento, vale a pena continuar acompanhando o canal e conferir um material especial que separamos. Aqui na descrição tem uma lista de livros que são considerados essenciais para quem quer dominar o mercado de capitais e tomar decisões mais bem informadas. É uma seleção de obras clássicas que podem realmente mudar a forma como a gente enxerga os investimentos. Fica aí a recomendação. Ok, agora sim, vamos ao clímax da nossa análise. Com todos esses dados em mãos, a grande pergunta é: quanto a ação do Banestes realmente vale? E qual o retorno que dá para esperar a partir dos preços de hoje? Para fazer essa estimativa, a gente vai usar um modelo de Gordon. De forma bem simples, é uma fórmula clássica perfeita para avaliar empresas estáveis que pagam dividendos consistentes, que é o caso do Banestes. A ideia é responder a seguinte pergunta: quanto valem hoje todos os dividendos que se espera receber da empresa no futuro? A resposta para isso nos dá o preço justo da ação. O cálculo tem alguns passos. Primeiro, a gente estima o dividendo por ação para o próximo ano, que com base no lucro esperado e no payout histórico, deve ficar em torno de 71 centavos. Segundo, a gente define um retorno mínimo esperado, que aqui usamos a inflação IPCA, mais 10% ao ano. Terceiro, estimamos uma taxa de crescimento contínua para os lucros, que ficou na faixa de 7 a 8%. Com esses números na mão, é só aplicar a fórmula. E o resultado que a gente chega é um preço justo de R$ 8,40. O mais interessante aqui é que esse valor é muito, mas muito próximo da cotação atual da ação. Mas calma, isso não quer dizer que o investimento é ruim. Na verdade, isso nos diz outra coisa. Isso nos diz que, na cotação atual, a ação do Banestes já carrega um retorno potencial implícito de 16,58% ao ano. Esse retorno é a soma de duas partes: um dividend yield esperado de 8,3%, que é o dividendo em relação ao preço, mais um potencial de crescimento dos lucros de 7,65% ao ano. Somando os dois, a gente chega nesse retorno total próximo de IPCA mais 10%, o que é bastante atrativo. E assim a gente chega ao nosso veredito. Vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça, os pontos fortes, os fracos, o valuation, para formar uma conclusão clara e objetiva sobre o Banco Banestes. Resumindo a ópera, do lado positivo, temos um histórico de lucro recorde e crescimento consistente. Tudo isso sustentado por um domínio regional muito forte e uma gestão de risco exemplar. Do lado que pede atenção, a ineficiência operacional é o principal desafio, junto com os riscos da sua escala pequena e da concentração geográfica. E o veredito do valuation, o preço parece justo, sem uma grande margem de segurança, mas oferecendo um retorno potencial bem atrativo, na casa de IPCA mais 10% ao ano, para quem topa correr os riscos envolvidos. Com isso, a gente fecha a nossa análise do Banco Banestes. E fica a reflexão: será que os pontos positivos superam os riscos? A discussão continua aqui nos comentários, um ótimo espaço para a gente trocar ideias e perspectivas. E para não perder as próximas análises detalhadas como essa, é só se inscrever no canal. Até a próxima!